Gente, quero trazer um outro destaque que nós colocamos aqui para vocês no início do nosso 3 em 1. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus da tentativa de golpe têm até hoje para apresentar os recursos contra a condenação. Vamos, então, conversar com a Janaína Camelo. Alguma defesa já apresentou algum embargo de declaração, por exemplo, Janaína? Até o momento, nenhum dos 8 ali, nenhuma das 8 defesas, né, dos condenados apresentaram ou não, viu, Evandro? Mas vão fazer isso nas próximas horas. Obviamente, algumas das defesas dizem que vão apresentar até às 7 horas da noite, até às 19 horas. Esse recurso vai estar protocolado ali no sistema do Supremo Tribunal Federal. Mas o fato é que eles passaram os últimos dias, né, os últimos 5 dias, principalmente esse final de semana ali, concentrados em esforços ali para elaborar esse recurso, que é o primeiro recurso até o momento, que é o embargo de declaração e embargos declaratórios, né, que ele não tem ali o fim de alterar o resultado do julgamento, apenas de esclarecimentos ali para a defesa. Na prática, né, seria isso, em tese seria isso, na verdade, ali de esclarecer alguma eventual obscuridade, eventual omissão ali que as defesas queiram esclarecer. Não há na lei processual ali um limite de recursos desse tipo, de embargos declaratórios para serem apresentados ali. Em tese seria até o momento em que a defesa tiver dúvidas, ela poderia apresentar esses embargos declaratórios. Mas a jurisprudência do STF tem ali uma média de 2 embargos por processo. E recentemente o STF, aliás, tem até julgado 1 embargos só, e aí logo em seguida rejeitando embargos, no caso, em caso de rejeição desses embargos, os ministros ali já dizem que não permite um segundo embargo, porque aí já seria visto como um método, uma estratégia de estar protelando ali o processo. E é nisso que as defesas estão pensando, nessa possibilidade de haver apenas a possibilidade de um embargo, apenas, né, nesse momento. Então, na verdade, cada uma das defesas ali vão adotar uma estratégia diferente. Algumas delas vão fazer, por exemplo, vão tentar o embargo de declaração com efeitos infringentes, porque aí sim o recurso com embargos infringentes, aí esse sim tem o objetivo de alterar o julgamento. Dificilmente um tipo de recurso assim, declaratório, com efeitos infringentes, tem sido aprovado no Supremo Tribunal Federal, mas algumas das defesas vão tentar essa estratégia, colocando como, por exemplo, como alegação, por exemplo, de que a PGR apresentou fatos novos logo depois da denúncia, ou que fatos novos foram apontados pelas defesas, mas não foram considerados nos votos dos ministros. A tentativa de reduzir as penas, por exemplo, usando a estratégia de absorção dos 2 crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Entendendo que um crime depende do outro para acontecer, então os condenados não poderiam ser responsabilizados pelos 2 crimes, enfim. O embargo de declaração, ele termina hoje o prazo. Na prática, o embargo infringentes, ele teria um prazo ali de 15 dias para ser apresentado, mas como o regimento do STF entende ali que ele só pode ser permitido ser apresentado tendo 2 divergências sobre um mesmo ponto ali na condenação, e aí no caso do julgamento de Jair Bolsonaro isso não teria acontecido, porque tem apenas uma divergência ali no voto do ministro Luiz Fux. Enfim, Evandro, as defesas têm até a meia-noite de hoje, né, 23 horas e 59 minutos, para apresentar esse recurso, e a expectativa sobre qual vai ser a visão, a análise do relator, né, que é o ministro Alexandre de Moraes. No caso de rejeição, ele de praxe colocaria essa decisão dele para análise da primeira turma, que é quem condenou aí Jair Bolsonaro e as outras 7 pessoas, e aí sim a primeira turma ficaria ali a cargo do presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, marcar esse julgamento, que possivelmente seria ali no plenário virtual, e aí sim a primeira turma decide ali com relação a esse recurso, né, o embargo de declaração, e decide se haverá possibilidade de outros recursos ou não, ou já decidir pelo trânsito em julgado do processo. Evandro.
Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você. Bom, até às 11h59 da noite, Alangane, as defesas têm o prazo para apresentar. O embargo infringente, eu acredito que seja um pouco mais difícil porque ele dependeria de 2 votos divergentes e tivemos apenas o do voto do ministro Luiz Fux no julgamento de Jair Bolsonaro e dos 7 aliados. Mas eles podem tentar, e agora às 5h47, quem nos acompanha, um rápido intervalo na rádio, daqui a pouco espero vocês, nas outras plataformas seguimos. Eles podem tentar um embargo de declaração, utilizando parte da divergência dos ministros nesse julgamento, inclusive do próprio ministro Luiz Fux, para tentar reduzir a pena dos condenados. Você acha que nessa estratégia a defesa tem mais chance de sucesso, digamos assim? Olha, pode ter, mas eu acho que é um benefício muito marginal, Evandro. Eu vejo que a decisão já está praticamente tomada, não vão mudar, aliás, já está tomada, né? Mesmo com embargo de declaração, não vão mudar. Talvez possa ter alguma redução marginal, como eu falei, e também chamar a atenção para futuramente utilizarem isso para uma possível anulação. Não digo nesse governo, mas lá para frente, mais ou menos como ocorreu no caso do Lula, dizendo, por exemplo, que esse processo não deveria estar na Suprema Corte e sim na Justiça Comum. Fala, Piperno. Eu acho que eles estão adotando a lei de Fábio Piperno, né? A última hora foi inventada para ser usada, né? Porque até agora nada, né? São 8 réus, estamos a poucas horas do encerramento desse prazo e nada foi feito ainda, né? Eu concordo com o Alan, eu acho que no caso deles há muito pouco a ser feito. Em relação aos embargos infringentes, eu tenho só uma dúvida, que é sobre a situação do general Paulo Sérgio. Porque eu me lembro que um dos ministros que votou pela condenação dele, acho até que foi o ministro Flávio Dino. Na leitura do voto, ele fez algumas atenuantes, embora não tenha inocentado o réu. De qualquer forma, houve uma certa divergência em relação à dosimetria da pena em relação aos demais. Fala, Bruno Moza. Enfim, mais do mesmo de todos aqui. Eu, infelizmente, acho que tudo isso depende de estratagemas políticos de todas as partes, tá? De todos os espectros aqui envolvendo isso. Acho que a decisão já está tomada, mas acho bem provável isso que o Alan falou. Numa eventual vitória da oposição atual para as eleições do ano que vem, eles já terem articulado algum tipo de coisa. De novo, estamos diante de decisões políticas e não técnicas. Arremate aí, seu Zé Maria Trindade. Pois é, eu já sei que o único que não vai mesmo apelar é o Mauro Cid, né? Ele saiu barato e a tentativa dele é contar o tempo de restrição e zerar logo e tirar as restrições que ele está tendo de vinda e tal. O resto não tem muito o que fazer e é uma questão de tempo. É uma luta contra o tempo. Previsão aqui é que no final de novembro, alguns falam em dezembro, mas a previsão mais certa é de final de novembro, transitado em julgado. E aí a VEP do Supremo é o próprio Supremo, é o relator. O ministro Alexandre de Moraes será o executor. Olha que complexo, né? Vara de execuções penais. Ele pode delegar, como já houve casos. Mas ele deve querer dizer onde o ex-presidente Jair Bolsonaro vai cumprir a sentença, assim como os outros condenados.